Pessoal, saiu aí uma pesquisa feita pela IPEC a respeito da popularidade do Lula, de como o povo brasileiro avalia esse início do seu mandato, esses 5 primeiros meses de mandato, e o pessoal da esquerda está muito preocupado com essa questão da popularidade do Lula, ou melhor, com o índice de rejeição que o Lula tem entre a população brasileira, especialmente em algumas camadas da população, em alguns estratos muito específicos, né? Então nós vamos dar uma olhada nesses dados aqui e em outros dados apresentados também a respeito dessa pesquisa feita aqui pelo pessoal do IPEC, divulgado recentemente, divulgado hoje mesmo, dia 9, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Vamos dar uma olhada nesses dados, nesses números. Então, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. Então, em primeiro lugar, é preciso pontuar que pesquisa do IPEC a gente tem que ter uma margem de erro grande, considerável, para analisar esses dados apresentados aí, especialmente em se tratando de coisas envolvendo a esquerda, envolvendo de forma específica o Lula. Ou seja, podemos considerar aí que a situação é pior do que aquela apresentada pelo IPEC, que já não é boa, então tenha isso em mente. Vou colocar os números aqui desse instituto de pesquisa altamente enviesado, que sempre puxa a sardinha para o Lula, então você coloca aí um percentual que ajude a piorar a situação do Lula nessa história, que vai ser algo mais condizente com a realidade, pode ter certeza disso. Então esses números aqui são relacionados aos eleitores do Bolsonaro, pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno aqui, de forma específica, tá? Isso aqui é o pessoal que votou no segundo turno aí, e eles avaliando então o governo do Lula até o presente momento. Espera-se que de fato o Lula tenha uma rejeição grande nesse segmento, mas aqui estamos falando de mais de 56% que reprovam a gestão do Lula até o momento, né? Então 8% desses entrevistados aí avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, 33% classificam como regular e os 56% aí reprovam a gestão. Parece que tem 2% aqui que estão indecisos nessa história. E essas informações são um pouco estranhas, até contraditórias em relação a outros números, porque de acordo com essa mesma pesquisa aí, 76% dos eleitores do Bolsonaro, daqueles que votaram nele no segundo turno, reprovam a forma como o Lula governa atualmente, enquanto só 19% aprovam. Então como é que 76%, 3 em cada 4 pessoas, afirmam que o Lula está governando mal, a forma dele governar o país é ruim, e ainda assim 33% aqui mais 8, 41% das pessoas dizem que o governo do Lula é regular ou bom. Não parece fazer muito sentido esses números aqui, não é? Apenas esclarecendo, o IPEC entrevistou 2.000 pessoas dos dias 1º a 5 de junho em 127 municípios do país, e é por isso então que essa pesquisa se refere sim aos 5 primeiros meses do governo Lula. E aí de forma geral, ou seja, não específico aí do público que votou no Bolsonaro no segundo turno, a aprovação do Lula é de 37%, ótimo ou bom, 28% de reprovação e 32% consideram a gestão dele regular. Então, conforme eu falei, tenha cuidado com esses números aqui. Provavelmente a rejeição do Lula deve estar entre 35% e 40% atualmente. E aí esse é um cenário de estabilidade, supostamente, em relação a outra pesquisa apresentada anteriormente pelo IPEC, porém há oscilações para baixo na questão da popularidade do Lula, da aprovação dele, ainda que dentro da margem de erro. A margem que eles usam aqui é de 2 pontos percentuais, né? Então ele estava com uma aprovação de 39%, está com aprovação agora de 37%. Então, dentro da margem de erro pode significar uma estabilidade sim, assim como a reprovação era 26%, aumentou para 28%, e também a questão da parcela que considera o governo regular de 30% para 32%, tudo dentro da margem de erro ainda. E aí uma coisa importante, o percentual entre os satisfeitos com o governo do Lula e os insatisfeitos, tirando o pessoal regular dessa história aí, que considera regular, né? Essa distância entre os satisfeitos e os insatisfeitos era de 17 pontos lá em março, quando foi feito o primeiro levantamento do IPEC, e agora essa distância é apenas de 9
pontos, ou seja, aqueles que aprovam o governo Lula estão quase que empatando aí pelo andar da carruagem, né, com aqueles que reprovam o governo Lula, que consideram um governo ruim. Lembrando que estes são números do IPEC, que tende a puxar a sardinha para o governo do Lula. Provavelmente a coisa está muito pior para o Molusco do que o que aparece aqui. E aí nessa outra notícia aqui trazida pelo jornal O Globo, essa primeira aqui foi trazida pela Carta Capital, essa aqui do jornal O Globo considera a avaliação do governo Lula em segmentos cristãos, né? Então ele compara aqui evangélicos e católicos nessa história aí. Houve supostamente uma melhoria em relação aos evangélicos, 24% deles acreditavam que a gestão do Lula era ótima lá em fevereiro, esse número saltou para 29%, porém, como eles pontuam aqui, isso aqui interrompe uma tendência de queda, ou seja, essa aprovação estava caindo bastante, agora deu uma subidinha, não significa que o Lula se recuperou no meio evangélico, ele deixou cair tanto assim com tanta intensidade, né? Por outro lado, os católicos aumentaram a sua rejeição em relação ao Lula. O número de católicos que consideram o governo dele, a gestão dele como ruim, aumentou bastante. Era 20% lá em abril, agora saltou para 25%, sendo que ele tinha uma aprovação aí, supostamente de 48% entre os católicos, e esse número caiu para 42%, né? Novamente, olhando aquela distância entre os dois grupos, os que aprovam e os que reprovam, antes havia uma distância de 28%, ela caiu agora para 17%, uma diminuição substancial nessa história aqui. Então, esses segmentos religiosos são muito importantes naturalmente para um presidente porque representam grande parte da população brasileira, aliás, a extrema maioria da população deste país aqui. Lula sempre teve problemas com os evangélicos de fato, você pode ver que o índice de aprovação dele aqui, ainda que seja 29%, é muito menor do que o índice geral de 37% na população brasileira, então naturalmente nos grupos evangélicos ele tem mais rejeição. Bolsonaro é muito mais amado entre esse pessoal mesmo, agora também nos meios católicos, por conta daquela questão da teologia da libertação e tudo mais, que sempre tiveram um apoio, sempre motivaram um apoio muito grande para o PT e para o Lula pessoalmente, também essa aprovação do governo dele está caindo de forma vertiginosa mês após mês, e volto a frisar, já falei várias vezes, não tem problema, uma pesquisa do IPEC, que tipicamente doura a pílula em favor do Lula, pode ter certeza que esses números aqui são muito piores para o Molusco, e aí vem a grande preocupação desse pessoal todo aqui, Carta Capital, os próprios partidos de esquerda e tudo mais, a grande mídia, enfim. Presidentes em início de mandato tipicamente têm uma aprovação alta, o povo colocou ele lá, então o pessoal meio que gosta desse cara, dá uma carta branca, né, dá um voto de confiança para que ele faça o seu governo, faça o seu mandato. Mas o fato é que o Lula fez uma série de medidas atabalhoadas, erradas, equivocadas nesses primeiros meses aqui, não só para o pessoal que tem um pensamento de direita, uma ideologia mais à direita, pessoal liberal, pessoal conservador, não apenas isso, porque isso era até esperado, já era imaginado, é o pessoal que não gosta do Lula de qualquer forma, não é? Mas nos meios que tipicamente apoiam o Lula, a coisa também ficou um pouco salgada, muita gente se decepcionou bastante com esse governo Lula. Questões ambientais, o aumento das queimadas, do desmatamento no Brasil, que nós temos visto com frequência nesses meses aqui, o fato do ministério dele, do gabinete ministerial, não ter tantas mulheres, indígenas, enfim, minorias sendo representadas ali, muito homem branco, hétero, fazendo parte do gabinete ministerial do Lula, todo mundo já esperava isso, mas os progressistas ficam decepcionados com essa história. E aí vem a questão do Zanin, essa perseguição às falas desastradas do Lula em relação ao Moro, a vinda do Nicolás Maduro para o Brasil, essa coisa de prometer dinheiro para a Argentina, enfim, essa série de cagadas que o Lula fez, as comprinhas na Shein, claro que isso aí, por menor que pareça, teve um impacto significativo sim na popularidade do Lula, não podemos desprezar o efeito dessas coisas aí, que para nós que temos uma certa afinidade com assuntos políticos costumam passar despercebidos
são o menor dos problemas, né? Então o Lula decepcionou muita gente, já desapontou muita gente no início desse mandato. Agora, tipicamente, a popularidade de um presidente vai diminuindo ao longo dos meses. Ele começa com a bola toda lá, carta branca, a população elegeu o cara. Vamos lá, presidente, mostra o que você vê, estamos confiando em você. E essa popularidade vai caindo, então, ao longo dos meses, até se estabilizar em algum momento, ou chegar a um ponto de ruptura aí, população muito revoltada com o governante e tudo mais, que vai acabar caindo bastante, né? Então, se o Lula, já no início do seu mandato, está com problema de popularidade, os números aqui não são convincentes do IPEC, e não são bons mesmo assim, não são um cenário perfeito, por isso que o pessoal da esquerda está temeroso, está um pouco assustado com esses números. Se no começo do seu mandato o Lula já está assim, como é que ele vai estar daqui a 6 meses? Como é que ele vai estar daqui a 1 ano? Lula precisa desesperadamente da popularidade dele para se manter no poder. Acontece que é o que tudo indica, ele é incapaz de se manter popular nessa nova era que estamos vivendo, nesse terceiro mandato dele, que é totalmente diferente o contexto, o país, a sociedade, a veiculação de informações que os outros 2 mandatos do Lula, né? Mas aí, qual que é a sua avaliação dos primeiros meses do governo Lula? Como você avalia a gestão do Molusco? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu like, o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!